e deixe-o morar para sempre no coração. Aleluias. Abre o teu coração e deixa Jesus ficar. Deixa Jesus morar. O que faz a diferença. Vemos muito coração, muitas pessoas vazias. Sabe o vazio que você tem e que você sente? Esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Então deixa o Senhor habitar. Deixa o Senhor morar no teu coração. E você vai viver uma diferença. Você vai viver algo que fará uma grande diferença para com a tua vida. Vamos nesses instantes nos preparar para o momento da palavra. Momento em que seremos edificados através da palavra do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã para junto comigo nós irmos no texto de Isaías, capítulo de número 59. Eu vim desci para o estúdio com uma palavra, mas Deus não me direciona a outra. E eu quero compartilhar com você nessa manhã. Um abraço aí para a mãe da Monique, para o Marcelo, né, para o evangelista Rony, que participou junto com a gente aí, né? Maurício também, que deve estar nas escutas aí das ondas sonoras da 1230 AM. Valdemar, quanto tempo, Valdemar, a gente não se fala, né? Precisamos de estar falando aí, lembrando que o Valdemar vai ter uma programação aí esses dias, né? Vai ser dia 29, se eu não me engano. Se tiver aí, Valdemar, na escuta aí, dá um toque pra gente aí o dia da programação aí. Manda um text message aí, né? E dia 20, amados, nós teremos a Tarde da Bênção. A próxima semana é uma tarde que nós já estamos aguardando, né? Vai estar conosco ali, pastor, dia 20. Então, 4 horas da tarde, né? Mudamos a nossa programação, geralmente ela é 5 horas. Mas tem muita programação marcada aí para esse dia 20. Né? Louvado seja o nome do Senhor, que tem muitas. Não vai ter como você depois dizer que não tinha nada para se fazer, né? Que não tinha onde buscar, né, a presença de Deus, que eu creio que em muitos trabalhos desses a presença do Senhor estará ali. Então, muita coisa aí no dia 20 de junho. Então, uma delas é 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, nós estaremos ali com a programação A Tarde da Bênção. A nossa Tarde da Bênção será sempre aí no terceiro sábado do mês. Então, terceiro sábado do mês, já fica você sabendo, talvez você quer participar com a gente, né, da Tarde da Bênção. Então você vai estar ali, né, no todo aí terceiro sábado do mês. Um abração aí para o Nardélio, ligadinho também, conectado nas ondas sonoras da 1230 AM. Vamos lá então com a palavra de Deus para o nosso coração. Eu quero falar nessa manhã de Isaías, capítulo de número 59, capítulo de número 59, Isaías. Olha, essa palavra eu vi ela aqui de início, né, os primeiros versículos, e já me apaixonei por ela porque eu vejo que é uma palavra atual, né? A palavra em geral, ela é toda atual, ela se aplica, né? O Espírito Santo, ele coloca, né, a posição a qual a gente consegue ver que essa palavra, ela é uma palavra direcionada para os dias de hoje. Então vamos lá, a palavra que nós temos nessa manhã, ela está aqui então em Isaías, capítulo de número 59, né? Deixa eu colocar aqui um fundo aqui para a gente estar ministrando essa palavra aqui, né? Então tá aqui, vem cá, aqui, vem cá, eita glória, que deu certinho. Isaías, capítulo de número 59. Eu quero deixar os meios hoje eletrônicos e quero ministrar pela Bíblia, pela palavra, a qual está sobre as minhas mãos. Todos os meios aqui são viáveis e estão chegando, e a possibilidade de você conhecer as Escrituras. Mas eu vou aqui hoje através da palavra. Veja aqui, Isaías, capítulo de número 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades
elas fazem a divisão entre nós e o nosso Deus, entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, eles encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça. Porque a vossa mão estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basiliscos e tecem nelas e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos dele morrerá, e apertando sai deles uma víbora, e as suas teias não prestam para as vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e a obra da violência nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Veja que esta palavra que está em Isaías, capítulo de número 59, no versículos que nós acabamos de ler, que é o versículo de número 1 ao versículo de número 7, eu não quero mais me aprofundar aqui, que já vi que é muito forte o que já está vindo através do profeta Isaías. 25 pecados estão mencionados aqui em Isaías, capítulo de número 59. Somente, veja, nestes 8 versículos, consegue-se ver aqui que há 25 pecados. O que me chama a atenção e me chamou a atenção para estar compartilhando esses versículos nessa manhã, está aqui baseado no primeiro versículo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Eu acho que esse fundo está um pouco alto. Deixa eu abaixar aqui. Então veja que a mão do Senhor não está encolhida. Ela não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Eu falava aqui por esses dias de que às vezes se questiona: Senhor, tem orado, tem pedido, tem clamado, mas o Senhor não responde. O Senhor não fala. O Senhor fala e o Senhor não fala. Ela ia falar que o Senhor sempre está falando. Mas o versículo de número 2 vem assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Amados, nós talvez cobramos, há pouco tempo eu ouvi isso, e ouço isso até hoje de algumas pessoas, em que elas questionam que cadê os milagres? Cadê a operação das maravilhas? Cadê paralíticos levantando da cadeira? Cadê cegos enxergando?
Cadê surdos começando a ouvir? Cadê tudo isso? E as pessoas começaram, as pessoas pedem, elas querem saber de tudo isso. Mas não está acontecendo. Eu quero dizer algo nessa manhã e, como diz o outro, né? Tem uns que imaginam que essa manhã, de manhã cedo, não tem ninguém. Eu estou perdendo tempo, né? Deve ter alguém que pensa assim, né? Tá perdendo tempo acordando cedo e falando baboseira, que é isso, que é assim que deve pensar. Principalmente os grandão, né? Os peixes grandes que têm condições de pagar um horário caro, né? E desperdiçam esse horário, né? Desperdiçam porque sepulcro caiado, tá vazio, então desperdiça esse horário com tantas baboseiras. Então deve pensar assim, ele tá perdendo tempo para acordar cedo. Mas veja aqui que a palavra está dizendo algo que as iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amados, é um fato real. É real e ele é testificado pelo Espírito Santo. Porque quando nós sabemos que nós erramos, quando nós sabemos que falhamos, automaticamente nós sentimos que algo está atrapalhando. É como que você entenda isso para uma forma mais prática, mais fácil de você entender isso. É como que um transformador que manda energia para uma cidade, manda energia para uma rua. E principalmente, né, no nosso país, nós conhecemos, né, aquelas áreas, aquelas comunidades que se encontram ali, principalmente nas áreas de periferias. Então essas comunidades, elas, um transformador, ele manda um potencial, ele manda uma energia, né, para aquele lugar. Mas só que as pessoas começam a agir de má fé. Elas começam a puxar pontos, a distribuir, começam a construir casas, começam a construir, expandir, e elas vão ali naquele poste, e elas pegam ali a energia e puxam isoladas para elas, elas vão tirando e desonestamente, elas agem desonestamente. E o que vai acontecer com essa energia? Ela vai começar a trazer falta. Essa energia ela vai começar a ficar fraca, ao ponto de chegar um momento em que essa energia ela cai. Ela não tem mais e fica a escuridão, não vai ter mais nada funcionando. Parece uma comparação meio que pesada, isso que eu estou dizendo, mas é mais fácil para você entender o que eu quero dizer agora. Então o Senhor não está com a sua mão encolhida, Ele não tirou a mão, Ele não tirou seus olhos, Ele não se escondeu, Ele não se esquivou, tipo, eu não quero nem ver, né? Já viu quando a pessoa está fazendo a coisa errada, né? E você fala, eu não quero nem ver, né? O Senhor, Ele não fez de forma alguma isso. Mas veja que Ele explica o porquê de que as coisas não estão acontecendo. Mas as vossas iniquidades, elas fazem a divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não o ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Amados, é uma vergonha, líder espiritual, é uma vergonha, pastores mentirosos, pastores que não cumprem a sua palavra, pastores que vivem o glamour do estrelismo, porque encontra idiotas, encontra pessoas que idolatram homens,
pessoas que esperam e confiam em homens. E essas pessoas, elas acabam vivendo a pior coisa da sua vida, esperando em homens, homens fraudulentos, homens mentirosos, homens que têm uma aparência de bonzinhos, mas no fundo, no seu interior, a maldade. Trabalham nas esquivas, nas escuridão, trabalham nas maldades, fazem o que é mal, mas se dizem bons. E a presença de Deus não está nesse meio. A presença de Deus não está nesse meio. Hoje em dia vivemos várias situações onde filmes são feitos, seriados são feitos, comerciais são feitos, e as pessoas se apresentam muito bem em comerciais. Filmes aí, tem cada filme que você fica aí espantado, principalmente hoje com essa grande geração a qual a gente vejamos aí o 3D, quando você vai aí a um cinema, onde você iria através do 3D, aquela transmissão em que aquele filme que você está assistindo, você chega a ver, né, até o movimento daquilo que está na tela, como se estivesse próximo ali naquele momento, aonde você está assentado. Então, isso é o que tem acontecido desses homens fraudulentos, esses homens mentirosos. Eles têm trago sobre a igreja uma animação. Eles têm trago sobre a igreja um momento ilusório. Um momento como que se Deus estivesse operando e que se Deus estivesse falando. Mas no profundo existe ali a mão, a massa humana. A massa humana talvez pensando naquilo que você gostaria de ouvir. Naquilo que você se alimenta por aquilo. E ali essa massa humana está aceitando a vida que você está levando. Você é um fumante e já está na igreja há mais de anos e continua sendo fumante e ainda te dão cargo ainda para você e ainda tem a capacidade ainda de levar você a galgar aí diante de uma igreja posições de hierarquia. Talvez você continue prostituindo, mas não, deixa isso quietinho e você vive uma vida mesquinha, mas deixa isso, a massa humana, porque eles dependem do seu dinheiro. É o seu dinheiro que paga o luxo deles. É seu dinheiro que paga as viagens, é seu dinheiro que paga o mortgage, é o seu dinheiro que paga a própria gasolina, que o ordinário tem salário ainda por semana e não tem capacidade de pagar a sua gasolina que roda. Aí aonde você quer a presença de Deus? A pior coisa é quando você vive uma situação onde a presença que estão dizendo que está ali, ela não está. Eu me lembro que há pouco tempo o Neymar, ele tinha uma programação e ele não pôde ir e ele mandou ali o seu cover. Ele mandou o seu cover e o seu cover ele acabou fazendo ali a parte em como que se fosse o Neymar que estivesse naquela programação. É assim que estão fazendo. Tem muito culto que tem o cover de Jesus, mas Jesus não está ali, porque o pecado, ele não tem permitido. A maldade, amados, você pode pensar e imaginar que você consegue esconder, mas a verdade é que nada fica escondido de Deus. Mas do homem, o homem às vezes é iludido. Às vezes o homem se ilude com aquelas fumacinhas que soltam no tempo. Às vezes o homem se ilude com aquelas profecias evasivas. Aquela profecia de que diz, você está passando por uma dificuldade. Aquela profecia que diz, eis que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Aquela profecia que diz assim, olha, estou vendo que você tem uma decisão para se tomar. Ninguém
há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Não é eu que estou dizendo, não é eu que estou querendo direcionar, pegando uma palavra direcionada para A ou para B, né? Se a carapuça servir, coloque ela, não, coloque ela e toma vergonha e para de ser mentiroso. Coloca ela, toma vergonha e para de trazer aí essa animação falsa. E para de mostrar, dizer que é bonzinho e fazer essa cara de compadecido e no fundo é uma cobra, uma serpente. E olha aqui. Então, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão dará como meio-dia. Já estou indo lá para o 58, sempre que é para estar aqui no 59. Ninguém há que clame pela justiça, e nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos basiliscos e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos dele morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. São 5 horas e 56 minutos, não vou ter tempo para concluir essa mensagem. Mas um pouco que eu gostaria de dizer dessa mensagem. Veja que essa parte deste versículo, de número 5, ele está falando de algo que, às vezes, isso acontece. Quando se tem uns ovos e estão se colocando esses ovos para se chocar, para que esses ovos venham gerar uma vida, todos aguardam e todos esperam que desse ovo saia algo que venha trazer vida. Mas não sei se você já teve criação e você talvez esperou que todos aqueles 20 ovos que você colocou ali, de que todos gerassem uma vida. Mas houve ovos que não gerou, houve ovos que acabaram se apodrecendo. A verdade é essa. Vai acontecer um histórico, vai acontecer, você chega, pega um currículo e olha aquele currículo, e aquele currículo ele demonstra que há uma qualidade, que há um currículo que está dizendo, estamos batizando tantos, estamos ordenando tantos, estamos fazendo uma grande obra. E aquele ovo parece que vai sair dele uma bela e formosa criatura, mas no fundo, aquele ovo é apenas um ovo choco. Um ovo choco que quando você vê e sente que os outros nasceram, que os outros desenvolveram, aquele ovo choco, ele é tão nojento que você não vai quebrar ele dentro da sua casa. Aquele ovo choco é tão nojento que você, quando quebrar ele até o fundo do seu quintal, vai feder para lá. Assim tem sido. Muitos que estão enganando, muitos que estão se fazendo, gerando essa porcaria dentro de um ovo choco, como se fosse algo que tivesse vida. Mas eu volto novamente a concluir essa mensagem dessa forma. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Pai, nessa manhã ouça a nossa petição com estes poucos minutos que está faltando para encerrar essa programação, e que o Senhor alcance vidas e que elas não sejam enganadas, que elas não sigam homens, que elas não sigam uma pessoa, mas que conheçam a Ti e sejam direcionadas pelo Teu Espírito Santo, para que não se engane e que não se suje com essa sujeira a qual está escondida. Assim eu te peço e te glorifico, e que a graça do Senhor esteja sobre nós e a nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém.
Amém? Eu estou indo. Vem aí, Vando Silva, e o Padaria Oásis está aberto agora às 6 horas, número 377 da Main Street, na cidade de Medford. Fui! Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Eterno Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja e permaneça contigo, hoje e para todo sempre. Amém. Fui!